Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros, hoje, nessa sexta-feira do tempo de Quaresma, nesse 16 de fevereiro, nós temos esse evangelho que nos apresenta a questão do jejum, prática presente tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o jejum era uma prática religiosa com diversos propósitos, como, por exemplo, expressão de arrependimento, humilhação diante de Deus, pois o povo jejuava para confessar seus pecados e buscar o perdão divino. Também o jejum como súplica por ajuda divina. Em momentos de dificuldade, de fato, o jejum era um modo de chamar a Deus por sua intercessão, por sua intervenção. Depois, como uma preparação para um evento importante, como por exemplo, o jejum era utilizado como forma de purificação e concentração antes de um encontro com Deus ou de um momento significativo na vida do povo. No Novo Testamento, o jejum assume um novo sentido à luz da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus não aboliu a prática do jejum presente no Antigo Testamento, mas redimensionou, dando novos significados. Então, o jejum pode ser uma expressão de comunhão com Deus, por exemplo, pois Jesus compara o reino de Deus a um banquete de casamento onde não há lugar para tristeza ou luto. O jejum, nesse contexto, torna-se uma forma de celebrar a presença de Deus em nossas vidas. Também o jejum como expressão de liberdade interior e desapego, pois o jejum nos ajuda a refrear nossos desejos e a nos concentrarmos no que realmente importa, ou seja, na busca do reino de Deus. Ou então o jejum como solidariedade para com os pobres. De fato, o jejum nos torna mais conscientes da realidade de tantos irmãos e irmãs que vivem na pobreza e na fome e nos impulsiona a buscar soluções para essas situações. Então, hoje nessa passagem de Mateus 9, 14 ao 15, Jesus responde à pergunta dos discípulos de João Batista sobre o jejum. Ele utiliza a parábola do noivo e dos convidados para explicar que o tempo presente é tempo de alegria e festa, pois o noivo, que representa ele mesmo, Cristo, está com eles. O jejum nesse contexto não é necessário. No entanto, Jesus também anuncia que chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim, os discípulos jejuarão. Esse tempo se refere à morte e ressurreição de Jesus, quando os discípulos viverão um período de luta e saudade. O jejum, portanto, não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar um fim maior. No Antigo Testamento era um modo de se aproximar de Deus e buscar sua graça. No Novo Testamento, o jejum assume um significado novo à luz da vida e ensinamentos de Jesus. É um instrumento para fortalecer a nossa fé, cultivar a liberdade interior, manifestar nossa solidariedade com os necessitados, celebrar a alegria da presença de Deus em nossas vidas. Pois bem, que o Senhor nos conceda a graça de vivermos o jejum com coração sincero e compassivo nesse tempo quaresmal, buscando sempre o que realmente importa, o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.